Já vai iniciar então aqui, né? Beleza. Esse é o capítulo 6 do livro, né? Ele é bem curto, mas ele é direto ao assunto, né? Então, quem são as ovelhas perdidas, né? No meio cristão, tendem a nos ensinar que as ovelhas mais... E fica um pouquinho ruim para eu ver. Eu venho para trás. Então, assim, no meio cristão, né, tendem a ensinar, né, que essas ovelhas perdidas são crentes, né, que fazem parte ali do sistema religioso, que abandonam a igreja, né? Porém, será que isso é um ensino bíblico ou uma interpretação humana? Então vejamos o que a própria Escritura nos indica sobre quem são estas ovelhas perdidas, né? Então analisemos de forma clara, conforme que os textos das Escrituras dizem. E o texto que eu quero estar abordando, principalmente, é Lucas 15:4, né? O qual dentre vós... Oi? Isso é coisa de japonês. Ó, qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? Então, vamos buscar entender quem são essas ovelhas desta parábola, conforme os próprios textos bíblicos. Em Jeremias 50:17 temos: ovelha desgarrada é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria. E, por último, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, lhe secou os ossos. Acho que só nesta passagem já fica claro a ovelha perdida, né? Ela é a perdida exatamente porque saiu do seu local de origem e foi para um local desconhecido. Em Jeremias 34, do 11 ao 16, temos: porque assim diz Yud-Heh-Vav-Heh Elohim, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas, e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhados, no dia nublado e de escuridão. É interessante isso, né? No dia nublado e de escuridão, que já aponta ali o próprio texto de Mateus 24, 29, 30, né? Então, tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países e as trarei à sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel. Aqui a gente consegue até abrir já interpretações, por exemplo, de onde a gente vai morar, né? Vai ficar se nos céus ou na terra. Os textos das profecias apontam exatamente aos montes de Israel, não apontam a um céu que a gente vai ficar morando, né? Então, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz Yud-Heh-Vav-Heh Elohim. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. Por meio do livro de Jeremias, fica muito claro que Israel é tratado como uma ovelha que se desgarrou, que se perdeu entre os povos e que será novamente resgatada. Por isso, Israel é sempre tratado como uma ovelha perdida que saiu do seu local de origem e se perdeu no meio dos povos e nações. Então a gente começa a buscar por quê? Como que ela se desgarrou, né? Então o próprio Salmo 119, 176 diz, né? Desgarrei-me como ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Então, por mais que o povo está perdido, ele busca pelos mandamentos, aí sim o Criador busca tentar restaurar essa pessoa. Então, Ezequiel 34, do 22 ao 31. Portanto, livrarei as minhas ovelhas.
para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele a apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor, e eu, Yud-Heh-Vav-Heh, lhe serei por Elohim. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, Yud-Heh-Vav-Heh, o disse. E não servirão mais de rapinas aos gentios. As feras da terra nunca mais as devorarão, e habitarão seguramente. E ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, Yud-Heh-Vav-Heh, seu Elohim, estou com elas, e elas são o meu povo, a casa de Israel, diz Yud-Heh-Vav-Heh. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou vosso Elohim, diz Yud-Heh-Vav-Heh. Então, só explicando algo que é muito óbvio no texto, né, mas às vezes pode não ser para algumas pessoas, né? O texto de Ezequiel ali, ele já é um livro que foi escrito após a morte do rei Davi. Então, este Davi que será rei não é o rei de Davi, né, que já havia morrido, mas é uma referência ao Messias Yeshua, pois ele vem da raiz de Davi. Então, como podemos perceber, a única nação ou povo que é tratado como ovelha em toda a Escritura é o povo de Israel. Não existe casa dos gentios e não existe religião sendo representados como ovelhas perdidas. É interessante analisar que sempre retrata essas ovelhas como perdidas ou espalhadas. Ora, se fossem a religião ou gentios pagãos, eles não estariam perdidos ou espalhados, visto que sempre pertenceram àquelas nações de onde nasceram. Mas se são perdidas e espalhadas, é porque saíram de um lugar e se perderam. É porque saíram de Israel e se perderam e se espalharam entre as nações, entre os gentios pagãos. Então, agora que sabemos quem são as ovelhas, os versos a seguir farão mais sentidos. Em João 10, do 2 ao 5, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em João 10:7, tornou, pois, Yeshua a dizer-lhes: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, Yeshua é a porta das ovelhas perdidas da casa de Israel, conforme ele diz em Mateus 15:24: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Apontando aqui as 10 tribos do norte que haviam se espalhado entre os gentios, né? Em Miqueias 2, do 12 ao 13, certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. E pô-los-ei todos juntos, como ovelha de Bosra, como o rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão de homens, e subirá diante deles o que abrirá o caminho, e eles romperão e entrarão pela porta, já indicando tudo isso que a gente acabou de ler, aquele que vai na frente, aquele que é o caminho, aquele que é a porta, e sairão por ela, e o rei irá diante delas, e o de Revavirê a testa deles. Uma das coisas assim que, só fugindo um pouquinho do tema, mas que para mim é uma grande prova de que a Brit Hadashah ela é totalmente ligada com a Tanakh, é exatamente esses cumprimentos de profecias que se realizam na Brit Hadashah
no Messias. Então, não tem como desligar um do outro. Ou seja, né, já entendemos que Israel é a ovelha e que o Messias, Yeshua, é a porta das ovelhas. Então, irmãos, a maior revelação desses textos e dos indícios históricos, quando eu coloco esse ponto, indícios históricos, eu não sei se a gente tratou já nisso nesses estudos que a gente faz no Shabat, né, de alguns pontos históricos que acontecem no mundo, né, sobre a ida do povo de Israel no meio dos gentios. Mas é exatamente disso aqui, a chegada do povo de Judá para o Brasil, nos seus exílios. Então, para entender esses indícios históricos, teria que pegar o livro desde o princípio, né? Então, é que o Messias é a nossa porta, pois somos o povo físico de Israel, disperso, e não povo espiritual de Israel. Muitos acreditam hoje no Israel espiritual como sendo a igreja, mas isso, dentro das escrituras, não existe, e jamais diz isso de Israel espiritual sendo a igreja. Então a gente entende que é interpretações humanas, né? E desde sempre, quando um estrangeiro ou alguém que não tem a menor origem israelita inicia o seu processo de retorno, de arrependimento, que a gente entende por teshuvá, o mesmo é tratado como um natural, pois para Elohim, Deus, não existe diferença. É interessante a gente entender, para Elohim, Elohim não faz distinção entre homens. Entre homens. Ele pode enxertar quem ele quiser. Agora, ele escolheu um povo. Um povo, uma nação, ele é composto de vários homens. Esses homens que estão dentro das nações, Elohim não faz distinção, mas é um povo que é escolhido. Então, existe distinção em uma parte, que é no povo escolhido, que é no caso Israel, e existe distinção entre homens. Ou melhor, ele não faz distinção entre homens. Então, este termo Israel espiritual, ele foi criado por homens para fazer com que a escritura sagrada tenha sentido. Pois é claro que o contexto dela se trata do povo de Israel. E por falta ali de revelação e entendimento a estes homens, esse termo Israel espiritual foi criado. Pois como poderiam entender Jeremias 31, visto que claramente diz que a nova aliança, ou aliança renovada, né, o Novo Testamento, é somente para Israel e Judá. Acredito que por falta de conhecimento de suas origens israelitas, eles tomaram essa posição. Além das religiões onde acredita ser a nova Israel, isso não existe, pessoal. São todas formas de pensamento fora do contexto de homens. Então, eu sei que tudo isso que eu acabo falando, né, e escrevendo, irão bater assim de frente com infinitas teologias, né? E eu não peço que você também acredite em mim, mas que abra sua mente para o estudo claro das Escrituras, conforme diz a própria palavra em Hebreus 3,15. Porquanto se hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Então, esse é o tema abordado. Eu ia também abordar um pouquinho sobre o filho pródigo, mas aí hoje cedo eu descobri que o irmão seguinte vai já estar abordando sobre esse assunto. Então, só passando por cima, às vezes, fazendo assim brevemente sobre o texto, às vezes Yeshua ele falava parábolas que o pessoal naquele tempo ouvia, mas não ouvia, e não conseguia entender. Eu acredito que muita parábola do que ele diz também é referenciado para nós hoje em dia escutarmos e tentar entender o que ele está dizendo. E a parábola do filho pródigo, ela é exatamente uma história contada de uma ovelha que sai da casa do pai e vai exatamente para as nações. Lá ele passa por diversas dificuldades e depois retorna para o pai, né? Então, deixando já para o próximo irmão que vai estar falando e abrindo aqui o assunto, o filho pródigo, ele é uma parábola exatamente do povo de Israel, as 10 tribos, a casa de Israel, que vai para as nações. E eu encerro por aqui a apresentação
Já dando início para o próximo irmão.